Então, gente, hoje é o seguinte. Hoje a gente vai ver os módulos 16 e 17 de Matemática 1, que falam sobre valor desconhecido e equação de primeiro grau. Falando sobre isso, a gente já vai entrar no mundo da álgebra. Vamos falar muito sobre valor desconhecido, sobre x, y, mas nesses primeiros módulos, eles são bem fáceis, a gente só fala um pouquinho sobre valor desconhecido lá no módulo 16, e no módulo 17 a gente entra com a equação de primeiro grau. Beleza. Para a gente falar sobre equação de primeiro grau, eu trouxe aqui esse primeiro exemplo básico de equação de primeiro grau. É o exemplo mais básico que existe dessa matéria. E ajuda a gente a entender ali, a começar a entender do que se trata. A equação de primeiro grau. Uma locadora cobra R$20 por dia pelo aluguel de uma bicicleta. Além disso, ela também cobra, apenas no primeiro dia, uma taxa de R$30. Ou seja, a locadora de bicicleta, ela cobra R$30 e depois R$20 por dia. Vai cobrando R$20 por dia que a pessoa está ficando com a bicicleta. Então, R$30 mais R$20 por dia de aluguel. Beleza? A pergunta é, supondo que uma pessoa gastou R$230, quantos dias ela alugou a bicicleta? Então, com as informações ali que a gente tem de cobrança da locadora, a gente sabe que a mulher gastou, a pessoa, gastou no final R$230. E eu quero saber quantos dias ela alugou a bicicleta. Como a gente faz isso? Nós vamos montar uma equação. E resolver essa equação. E o resultado dessa equação será o número de dias que ela alugou a bicicleta. Beleza. A gente sabe aqui que a locadora ela tem uma taxa fixa de R$30 e R$20 por dia. Olha só. Uma taxa fixa de R$30 mais R$20 vezes... Aqui eu vou colocar o sinal de vezes como um pontinho para a gente não confundir com o x. Na verdade, eu não vou usar o sinal normal, tá? 30, que é a taxa fixa, mais 20. Deixa eu escrever isso aqui melhor. 30 mais 20 vezes o número de dias que essa moça alugou a bicicleta. E isso aqui a gente sabe que é igual a 230, já que aqui a gente tem a informação de que ela gastou no total R$230. Então, essa é a minha equação de primeiro grau. É a minha equação que representa o tipo de gasto da moça, beleza? Primeiro, eu coloquei aqui os R$30 que são fixos. Logo no primeiro dia, ele cobra uma taxa de R$30. Então, tá aqui, ó, R$30 mais 20, que é o valor que ele cobra por dia, vezes o número de dias. Isso é igual a R$230. Como a gente sabe disso, a gente tem essa informação aqui na pergunta. Supondo que uma pessoa gastou R$230. Agora, a gente vai resolver essa equação e saber quantos dias ela alugou essa bicicleta. Por quantos dias ela alugou a bicicleta. Como a gente faz isso? Na próxima aula, eu vou me aprofundar melhor, tá? Na resolução das equações de primeiro grau. Nessa primeira aula, a gente vai ver melhor apenas a montagem da equação. Como a gente monta
Na próxima aula, a gente vai ver melhor sobre resolução. Mas aqui eu já vou dar uma palhinha, tá bom? Primeiramente, a gente precisa isolar o meu valor desconhecido. Vou colocar ele isolado aqui. O sinal de igual, eu já tenho 230, eu vou passar para o outro lado o 30 e o 20 que estão desse lado junto com o D. Eu vou passar os dois para o outro lado. Lembrando que quando eu passo para o outro lado, eu troco o sinal. Aqui é mais 30, vai passar como menos 30. Aqui, o 20 tá multiplicando, vai passar dividindo. Eu vou ter 200 dividido por 20, que será igual a 10, ou seja, ela alugou a bicicleta por 10 dias. O importante aqui não é você resolver a equação. Nesse primeiro momento, tudo que eu quero é que vocês entendam a montagem dessa equação. Como eu montei essa equação. Voltando aqui, vou montar mais uma vez. Aqui, a gente sabe que a pessoa que é dona da locadora, ela cobra logo no primeiro dia uma taxa de R$30. Então, a gente tem R$30 mais os R$20 que ele cobra por dia. R$20 vezes o número de dias. Isso aqui vai ser igual ao valor que a pessoa vai pagar. No caso aqui, a gente tem uma pessoa que gastou R$230. Aí, o valor do aluguel dessa pessoa vai ser R$230. O importante aqui é entender como eu montei essa equação. No caso aqui, R$30, que é a taxa que o dono da locadora cobra já no primeiro dia de aluguel, mais 20 vezes o número de dias que a pessoa vai alugar a bicicleta. E isso será igual ao valor que ela pagará. Beleza? Só isso. O importante aqui é aprender a montar a equação. Resolver é outra aula, outra história. Ok. Montando aquela equação e outras equações que vocês vão montar, vocês verão que a equação de primeiro grau, ela tem uma formazinha. Vocês vão começar a reparar que ela sempre vai ter uma forma. Ela vai ter o A, que sempre será o valor que acompanha o X, que tá ali do ladinho do X. Por exemplo, aqui, quem tá do lado do valor desconhecido? O 20. O 20 é quem está acompanhando o valor desconhecido. Então, nesse caso aqui, olha só. O 20 é quem está acompanhando o valor desconhecido. Então, aqui, o 20 é o A da minha equação. Já que o A é quem... Vou escrever aqui. Acompanha o X. Beleza? Simples assim. O A é quem acompanha o valor desconhecido da equação. Vale lembrar que nem sempre o valor desconhecido da equação vai ser o X. X é a letra que a gente mais usa para formar equações. Só que às vezes pode ser igual na primeira equação foi o D, pode ser qualquer letra.
Pode ser símbolos também, formas, enfim. X aqui é o valor desconhecido. O A é quem acompanha o valor desconhecido. E quando não tiver nada acompanhando o valor desconhecido, na verdade é 1. É o valor desconhecido vezes 1. Então, o primeiro componente ali da minha equação de primeiro grau será sempre o A, que é o número que acompanha o valor desconhecido, a incógnita, o X, beleza? Incógnita aqui é igual a valor desconhecido, tá? Significa valor desconhecido. E aí eu vou ter ali um mais B. O B seria quem nessa equação? O meu valor... Calma, deixa eu tentar colocar aspas aqui. Valor fixo. Aqui, o B é o meu valor fixo. E o resultado igual a 0, beleza? Ah, mas aqui eu tenho igual a 230. Isso aqui é a minha equação já com o resultado. Se eu fosse, vamos dizer assim, pegar a equação primitiva, com essa formazinha aqui, eu teria que passar o 230 para o outro lado, e aí isso aqui ia acontecer, ó. Eu ia passar o 230 para o outro lado, sempre em valor negativo, né? Que quando eu passo para o outro lado, eu mudo de sinal. Aí, ficaria menos 200 mais 20D, né? É igual a 0. Isso aqui seria a minha equação primitiva, entre aspas, com essa formazinha aqui, ó, que é a x mais b igual a 0. Aqui eu tenho o meu A, que tá... Opa, o meu A tá aqui, que tá acompanhando o valor desconhecido, ele tá aqui, ó. Eu tenho o meu A, eu tenho o meu B, que é o meu valor fixo, que não está acompanhando o meu valor desconhecido. E eu tenho, lógico, o meu valor desconhecido, né? E, por fim, aqui eu tenho o 0. Isso aqui seria essa equação aqui, nessa forma. É importante você saber isso? Não. É uma coisa que, assim, é básica, que é legal você saber que as equações geralmente têm essa forma, mas o importante é você saber montar a equação, beleza? O importante é você saber montar a equação. Então, se você entendeu bem esse primeiro exemplo aqui, e como eu montei essa equação, já está ótimo. Agora a gente vai fazer alguns exemplos básicozinhos assim, só para entender melhor o que é um valor desconhecido, o que é uma equação, beleza? Considerando um número inteiro qualquer, esse número inteiro qualquer, a gente pode chamar ele de qualquer coisa. Eu vou chamar o meu número desconhecido, o meu número qualquer, de x, beleza? Considerando um número x qualquer, escreva as equações que traduzem os seguintes enunciados. O exercício quer traduzir
o meu enunciado numa equação. Vamos fazer isso. O dobro de um número é igual a 20. O dobro de um número é igual a 20. O dobro de um número qualquer é igual a 20. Se eu tenho um número x, o dobro desse número, vou colocar aqui no cantinho, letra A. Se eu tenho um número x, o dobro desse número será 2 vezes x. 2 vezes x, ou 2x, simplesmente, é igual a 20. Simples assim. O dobro de um número é igual a 20. 2x é igual a 20. Letra B. Um número mais 5 unidades é igual a 100. Um número x mais 5 unidades é igual a 100. Olha só. Agora, o sucessor de um número é igual a 4. Muita atenção nisso aqui. Lembrando, o que é sucessor? É um número que vem depois de outro. O meu número é x. O sucessor do número x é x mais 1. Assim como, por exemplo, qual é o sucessor de 2? 2 mais 1, 3. O sucessor de 3, 2 mais 1, 4. O sucessor de 5, 5 mais 1, 6. Beleza? Então, ó, o sucessor de um número, olha só, o sucessor de um número é igual a 4. Prontinho. Letra D. Vamos colocar a letra D aqui embaixo. A adição de um número com seu antecessor é 6. Olha só. A adição de um número qualquer, x, mais o seu antecessor, ou seja, o número que vem antes. Qual é o número que vem antes de x? X menos 1. É igual a 6. Opa. Então, olha só. A adição de um número qualquer, exemplo, x, mais o seu antecessor. Qual é o antecessor de um número? O número menos 1. Por exemplo, qual é o antecessor de 2? 2 menos 1, 1. Qual é o antecessor de 3? 3 menos 1, 2. Ok? Então, o número mais o seu antecessor é igual a 6. Simples assim. Para finalizar, a letra E, a metade de um número menos 3 unidades é igual a 0. A metade de um número é sempre esse número sobre 2, esse número dividido por 2. A metade de um número menos 3 é igual a 0. Simples assim. E aqui acabamos de montar aí 5 equações de primeiro grau a partir dos enunciados. Passando para o próximo exercício aí, 2 números foram adicionados e obteve-se como resultado 50. Sabendo que um número é o triplo do outro e considerando-se n o menor desses números, assinale a alternativa que contém a equação matemática que representa essa situação. Então, ele dá para a gente um enunciado
E ele quer que a gente pegue essas palavras e transforme numa equação. Que a gente pegue essas informações e transforme numa equação, beleza? Então, eu sei que tem 2 números e que esses 2 números estão sendo somados, já que eu tenho ali a informação de que 2 números foram adicionados. Então, eu tenho 2 números que estão sendo somados e obteve-se como resultado 50. Sabendo que um número é o triplo do outro e considerando o menor desses números n, assinale a alternativa que contém a equação matemática. Então, eu tenho 2 números, n, que é o menor deles, vamos colocar ele aqui. Opa! Eu tenho 2 números, n e 3n. Sim, porque eu sei que um número é o triplo do outro. E eu sei que o menor número é n. Então, eu tenho n e 3n, eu tenho 2 números, e eu sei que esses 2 números, eles foram adicionados. Eles estão sendo somados. E eu sei que o resultado dessa soma é igual a que eu sei que o resultado dessa soma é igual a 50. Simples assim. Agora, vamos lá nas alternativas para ver qual alternativa que corresponde a isso. A primeira não é, a segunda também não é, a terceira não é, a quarta alternativa é a alternativa correta, já que a letra E também está errada. Letra D, 4n é igual a 50. Aqui, ó. N mais 3n é 4n. É igual a 50. Tenho minha resposta. Beleza? O que eu falei de novo é o que é importante nesse capítulo. O importante desse capítulo é saber montar a equação, a saber ler as informações que o problema te dá e transformar essas informações numa equação. Isso é o importante desse capítulo. Resolver é para a próxima aula. Eu acho que esse é o último exercício. Sim. Para o nosso último exercício, temos o seguinte. Em uma faculdade, havia X professores na década de 1990. Desse total, 20% ensinavam matemática e outros 28 professores ensinavam as demais disciplinas. Considerando a equação que representa esse problema, é correto afirmar que, olha só, ele dá pra gente várias informações sobre a quantidade de professores numa escola e ele quer que a gente traduza essas informações numa equação, igual a gente fez no outro problema, ok? Primeira informação. Em uma faculdade, havia X professores nos anos 90. X professores. Desse total de professores, desse total X de professores, 20% ensinavam matemática. Olha só.
Disso aqui, eu sei que 20%, isso a gente já aprendeu lá no módulo de porcentagem, 20%, gente, não repara que a caneta tá péssima, 20% de, isso aqui é um vezes, tá? X ensinava matemática. E os outros 28 ensinavam as demais disciplinas. Ok. Então, eu tenho X, que é igual. Então, ó, concordo o seguinte. O total de professores é igual ao número de professores que dão aula de matemática, mais o número de professores que dão aula do resto das disciplinas. Professores que dão aula de matemática, 20% de X. 20% de vezes X. Mais o número de professores que dão aula das demais matérias, 28, é igual ao total de professores, X. Que a gente, todas essas informações, olha aqui, estão no problema, olha só. Havia X professores. Desse total, 20% estudavam matemática e os outros 28 ensinavam as demais disciplinas. Importante ler o problema com atenção e pegar todas as informações. E aqui eu tenho a minha equação. Vamos só resolver como aqui se a gente olhar aqui para as opções, já dá para ver que não tem, nenhuma delas tem fração. Ou seja, isso aqui tem que ser resolvido. Quanto é 20 sobre 100? 20 sobre 100 é igual a 0,2. É igual a 0,2. Então, na verdade, a nossa equação é 0,2x mais 28 é igual a x. Cadê a minha opção no exercício? Está bem aqui. Letra B é a letra correta, ok? Espero que vocês tenham entendido bem até aqui e que vocês não tenham dúvidas. Mas caso tenham dúvidas, já sabe, é só me mandar mensagem, só me ligar, que na hora eu respondo, beleza? Dever de casa, todos os exercícios dos módulos 16 e 17, beleza? Todos não, 5 exercícios do módulo 16, tá? Só 5. E do módulo 17 eu quero todos os exercícios. Os exercícios do módulo 17 são extremamente fáceis. Do módulo 16 também. Mas o módulo 17 ele é mais importante. Então eu quero todos os exercícios do módulo 17 e apenas 5 exercícios do módulo 16. Só pra gente entender bem o módulo 16 e realmente entender o módulo 7, beleza? O 17. Então o dever de casa fica esse. Eu já vou gravar a próxima aula agora, mas eu só vou mandar pra vocês na segunda-feira. Mas eu já vou gravar agora, então, enfim. Qualquer dúvida sobre essas aulas, sobre esses capítulos, sobre os exercícios, é só me mandar mensagem. Tchau, tchau e até a próxima aula.